Muito obrigado, Camila e Gabriel. Estamos aqui na Casa Bromélia, em alemão, das Haus der Bromelien. Uma casa muito especial, porque esta casa tem um toque, uma ideia, um conceito completamente diferente que a maioria das casas aqui no Brasil, que é uma casa sustentável, pensando assim no conceito de natureza, sustentabilidade, reciclagem, é muito mais ideias. Eu acho isso fantástico. Hoje em dia nós estamos numa situação super complicada, o clima mundial está mudando, a gente está sentindo cada vez chuvas mais fortes, seca mais longa, falta de água em vários lugares do planeta. Então todo mundo está sentindo que nosso clima está mexendo. Então é nosso dever como ser humanos, eu acho, repensar muitas coisas como a gente vive hoje, em nossos ambientes, em nossas casas, como a gente se comporta em relação à natureza. Eu acho que está mais o que na hora assim, de pensar na forma como a gente vive, como a gente constrói casas, no que a gente faz. Então, em primeiro lugar, parabéns pela ideia que vocês tiveram, tocar esse projeto. Eu sei que no Brasil ainda é bem mais complicado tocar um projeto de sustentabilidade, o que em outros países da Europa, por exemplo, da Alemanha, onde esse conceito já está chegando, vamos dizer, uns anos anteriores. Então, no Brasil, estamos bem no começo assim, desta nova fase, né, que a humanidade tem que pensar diferente. Nós não podemos desperdiçar os recursos naturais, nós temos que repensar a forma como a gente vai tratando nosso meio ambiente, como a gente vive dentro da nossa natureza. Então, gostaria de saber um pouco como aconteceu, como vocês criaram essa ideia desta Casa Bromélia, essa ideia fantástica daqui, desta casa sustentável. Então está bem. Muito obrigado né, pela visita de vocês aqui. E assim, explicando um pouquinho né, a respeito das nossas intenções, fecha muito com o que você falou, que é justamente respeitar o espaço onde estamos nos colocando. Né? Respeitar os recursos né, que são nos fornecidos, né, ou não são fornecidos, né? Então a gente tem que saber como está utilizando cada um desses recursos. Quando nós escolhemos fazer a construção, né, que nós resolvemos construir a nossa casa, escolhemos esse bairro, né, que é o bairro mais comumente chamado de Seminário, né, porém tem outros nomes para cada localidade aqui, mas é uma região mais reservada da cidade. É uma região voltada a uma tranquilidade, voltada ao espaço junto à natureza. E não achamos nem um pouco apropriado estarmos vindo para cá e destruir o que já tinha antes, né? Não fica um conceito muito adequado, muito confortável. Então, nesse primeiro momento que a gente veio para se instalar para cá, né, teríamos que aproveitar o máximo possível do espaço e respeitá-lo. Então, essa foi a ideia. E pelas informações que estão disponíveis em internet, né, essa onda muito recente e apropriada de sustentabilidade, a gente começou a ter algumas informações, né, como que isso funciona, como que é feita essa construção dessa maneira, e fomos integrando essas ideias para dentro do nosso projeto. Né? Então, desde lá da parte da conversa com os arquitetos, né, para desenhar esse projeto, colocando esses princípios de integrar a natureza externa para dentro da casa, né, por meio de vãos interessantes, né, vãos grandes, então integrar lá o espaço. A gente consegue até ver isso daqui, né, tipo, estamos tão perto da natureza, né, a gente consegue abrir, eu já sentia assim, a brisa, entrar um dia bonito assim. Essa integração eu acho fantástico, que a gente consegue realmente estar junto da natureza, mas também tendo assim seu espaço privado, particular, assim, né? Pode fechar assim a porta também, né? Isso aí, né? E é uma paisagem linda, a gente está trazendo essa paisagem aí para dentro de casa. Eu sempre falo assim, quase um quadro, assim, né? A gente consegue olhar assim para fora, onde se sentia com muita paz, muita tranquilidade, né? Emoldurar a paisagem, né? É isso aí.
Inclusive aqui a gente tem alguns pássaros com algum tipo de grau de ameaça que a gente vê aqui. Por exemplo, todos os sábados a gente recebe visita do pica-pau de penacho vermelho. Uau. Então é maravilhoso, você fica sentado aqui e você observa ele, ou no banheiro, e também a gralha azul. Aqui nos visita com muita frequência, né? Então a gente tem vários pássaros diferentes e com um grau de ameaça que eles percorrem a nossa casa. Até também o tucano de bico verde, que é aqui da região, também com grau de ameaça, vem nos visitar de vez em quando. O bugio. Nós já tivemos visitas de bugio também. Também tem. Né? Em várias outras espécies, tem jacu aqui, tem várias outras espécies de aves aí. De animais em geral, né? Então, e a gente vindo para cá, né, uma das dificuldades, né, de construir nessa região era justamente como você vai adequar o projeto, né, por conta de insolação necessária, né, para que você tenha uma saúde para dentro de casa, porque afinal de contas, né, você fala em sustentabilidade, mas às vezes esse conceito não é tão claro, mas para nós esse conceito de sustentabilidade ele traz que é você ter um respeito ao ambiente onde você está instalado, né, e esse habitáculo onde que a gente reside, ele propiciar a melhor qualidade de saúde possível aos integrantes, né, aos habitantes. Então, ao você vir aqui se instalar no meio do mato, né, popularmente falar no meio do mato, você tem que pensar em iluminação suficiente, tem que pensar em insolação suficiente, tem que pensar em ventilação. Sim. Né? Então são diversas coisas que são muito necessárias, né, para a gente estar por aqui. Então até mesmo aqui, por exemplo, na nossa região, a gente não tem tratamento de esgoto, né, rede de esgoto para tratamento comum, né, da cidade toda lá. Nossa região aqui não é atendida. Então nós tivemos que fazer o nosso próprio sistema de tratamento de esgoto. Né? Até porque nós temos um riacho, né, aqui aos fundos de casa, que ele está relativamente próximo, mas de forma alguma a gente poderia estar poluindo, né, esse riacho. Então a água que vai e chega até lá por meio do lençol freático, etc., ela vai tratada. Né? Então o nosso esgoto aqui é todo ele tratado. Né? Tem reaproveitamento de água também? Sim, nós temos aí um sistema de coleta de água da chuva, né, por meio das calhas, né, o telhado é razoavelmente grande e a gente consegue concentrar em 2 pontos de coleta e também a gente utiliza a água do riacho para quando não tem, né, chuva suficiente, aí vai e usa para sistema de descargas, né, então vem a água do riacho também a gente utiliza. Depois é tudo filtrado, limpado, tratado, assim. Daí vai de novo para o esgoto, né? Vai para o esgoto tratado, né? Essa que é a ideia. Muito bom. E então, assim, esses detalhes eles foram discutidos lá na etapa de projeto, né, para poder contemplar a coleta de água da chuva. Tá? Então, colocar em 2 pontos, né, 2 calhas, 2 descidas que fazem a integração dessa água para poder utilizar. Né? Onde que vamos colocar o sistema de tratamento do esgoto? Fica posicionado lá embaixo, né, e fica o encaminhamento. Então, você tem que pensar tudo isso na etapa de projeto. Outro sistema, né, que a gente previu aqui fazer é o posicionamento da casa conforme a orientação solar, né, para ter uma iluminação melhor e para ter uma ventilação melhor também e para ter, enfim, não temos problema com mofo, por exemplo, dentro da casa. Ventilação, né? Cruzada, né? Tentamos pensar nisso. Então os vãos são bem grandes e a casa é posicionada de tal forma que você tenha ventilação cruzada na casa. Isso ajuda até, né, para usar menos ar-condicionado, não temos aquecimento, ar-condicionado, né? Não é necessário aqui no verão. Uma das premissas nossas da casa era justamente isso, não depender de ar-condicionado. Uau, isso no Brasil raramente é possível, mas está super agradável o carro. Justamente, é quente, com certeza, mas é uma temperatura agradável, né? Então as árvores ajudam, né, a manter a temperatura mais baixa, o riacho ajuda a manter a temperatura mais baixa, né? Os vãos grandes, né, de aberturas e de portas e janelas ajudam para, né, aqui, por exemplo, essa esquadrinha aqui ela deve ter, se não me engano, 3,40 metros de largura. Mais ou menos. Então você tem uma ventilação aí bastante razoável, né? 1,70 m aí de vão de ventilação por 2,60 de altura. Muito bom. E
Então, assim, dentro de todos esses princípios, né, nós colocamos também sistemas de geração de energia solar, né? Então nós temos também nosso sistema de energia solar e a casa foi pensada construindo com materiais que propiciem menor perda térmica, né? Menor troca térmica. Então, se nós tivéssemos muita troca térmica, a casa ficaria mais fria ou então ficaria muito quente, né, quando fechada. Então, ao fechar a casa, a gente tem um mantenimento da temperatura. Então, gastamos energia, por exemplo, para aquecer a casa. No caso, a gente usa aquecimento a lenha aqui, né? E a lenha nossa vem do mato, vem na água da árvore que caiu ali, a gente pica e coloca aí para queimar. Isso, muito, muito bom, assim, eu acho esse pensamento em isolamento melhor, além, cria também um clima melhor dentro da casa. Assim, sim, né? sim. Isso, assim, nossa região precisa usar muito ar-condicionado, então um ar muito seco, você tem problema de garganta, ou tem que colocar algum umidificador, alguma coisa assim, porque é muito seco. Se a gente consegue trabalhar com o ar natural assim, é muito melhor. Também eu gosto muito mais do calor a lenha, ou por exemplo de um aquecedor elétrico, ou qualquer outro sistema que tem. Claro, os materiais ajudam a manter a casa, demora muito mais tempo ela resfriar ou aquecer. Justamente, né? essa é a ideia. Isso que dá muito mais conforto dentro da casa, muito mais conforto, assim, de vida, assim, né? Eu dizer assim, não essas temperaturas muito rápidas para cima, para baixo, que a gente muitas vezes pega um resfriado muito fácil também. Né? É verdade, é bem isso. Então, nessa questão fica bem difícil de trabalhar. Por exemplo, com aberturas grandes, com vãos grandes, fica difícil de trabalhar, porque se você não tiver um bom sistema de vedação nessas esquadrias, nesses vãos, você vai ter uma troca térmica muito frequente, né? Que é essa oscilação de temperatura que você mencionou, né? Então, quais foram os materiais que mais têm um impacto assim daqui na casa, assim, que vocês pensaram? Uma das coisas principais foi o sistema de laje, né? A nossa laje inferior e a laje superior, elas são com EPS, né? Então vira aí uma caixa de isopor, né? Bem dizer isso. E outro material fundamental foi a utilização das esquadrias. As esquadrias aí foi fundamental por conta do sistema de vedação, que, como eu já tinha falado anteriormente, aqui por ser muito úmido e frio, né, por conta lá do ambiente externo, se a gente não tomasse cuidado com as vedações, a casa ficaria muito fria. Então são essa premissa. Até foi optado aqui trabalhar com vidro insulado, né, o vidro, ele tem 28 milímetros de espessura, o pacote, né, de vidro. Muito bom, porque realmente a casa é muito bonita, muito clara, assim, essa integração com a natureza, onde realmente muitas partes de vidro fazem parte, né? Então é muito importante usar um vidro isolante, um vidro duplo, térmico, que em conjunto com a casa, com as vedações, né, dá esse clima agradável assim dentro da casa, né? Quem já viveu isso, já sentiu a diferença de uma casa mal isolada, uma casa bem isolada, não quer mais voltar, não quer mais trocar, assim, verdade, né? é verdade. Isso é uma coisa que a gente, claro, eu vindo da Alemanha, assim, a gente está muito mais acostumado com esse pensamento, porque lá na Europa, que pega inverno mais frio ainda, o isolamento térmico é a principal preocupação. Sim, então, todas as casas estão pensando no isolamento térmico. Aqui no Brasil nós temos, vamos dizer assim, uma época que é o calor, numa época que na região de vocês mais frio ainda que muitas outras regiões no Brasil, mas o que funciona contra o frio funciona no calor também, no seu brinco, assim, né? Não é só, muitas vezes no começo, quando a gente começou a trabalhar com vidro duplo, eles falavam, lá na Alemanha você precisa isso, né? Lá é muito frio. Aqui no Brasil, né? A gente tem um clima tropical, mas está mudando esse conceito. Hoje as pessoas estão cientes que um ar-condicionado que você usa, você precisa também
em conjunto com um vidro duplo, por exemplo, dá um clima muito mais agradável dentro de casa, economiza de energia também, você não vai desperdiçar energia com frestas ou com troca de calor de um vidro simples, por exemplo. Então te traz muitos benefícios além, né? Eu sempre falo assim, é um investimento inteligente em nossa casa, em nosso ambiente, em nossa residência, um lugar onde a gente fica sempre muito tempo, precisa hoje como uma ilha de descanso, né? De sair assim dessas loucuras de trabalho. Justamente, faz todo sentido, é bem isso mesmo. Uma outra pergunta, sempre falando de sustentabilidade, a gente fala também de reciclagem. Como foi assim o conceito, a ideia assim dos produtos usados daqui na casa? O EPS que nós utilizamos no teto, né? Na laje. Nós reutilizamos nas floreiras, para fazer um processo de absorção de umidade e água da chuva. A gente reutilizou, não jogou nada fora, né, do EPS. Tá tudo aqui, debaixo da terra. É que assim, a gente utilizou o EPS que tinha sobrado da obra, né? Então não é uma reciclagem, mas é um reuso. Para preenchimento de locais onde que ficou muito grande, né, o vão ali para colocar a floreira. Então, em vez de simplesmente encher de terra, então o ajuste da quantidade de terra ou não, a gente fez com isopor e sobrou, né, da obra. Ainda no nosso dia a dia, né, a gente utiliza os resíduos orgânicos, né, a gente tem uma composteira lá fora, então a gente joga todos os resíduos orgânicos lá fora e depois reusa ela nas floreiras também. Então, essa questão do reuso, né, ou, por exemplo, agora eu falei da lenha, né, a gente utiliza a lenha de árvore que caiu lá fora. Então vem de novo para dentro da casa. Eu acho muito interessante esse conceito, assim, como vocês planejaram, assim, fazer uma casa com menos impacto possível, assim, no meio ambiente. Pensando, por exemplo, nas esquadrias, que hoje o seu material, assim, PVC 100% reciclável. Sim, né? A gente já pensa, assim, daqui muito para frente. Sim. Eu sei, de novo, na Alemanha, esse hoje é um problema, que você tem que realmente ter materiais que você consegue reciclar ou reaproveitar 100%. Fato. E assim, você comentou, né, nos materiais de serem, das esquadrias de serem recicláveis, né? E é justamente isso. Hoje a gente pensa somente em colocar, né, em instalar. Mas a gente precisa pensar no depois, né? Que tudo tem um prazo de validade, né? E nessa questão de tudo ter um prazo de validade, seja lá para 50, 60, 100, 200 anos, mas depois ela vai precisar ser reciclada, né? E sim, a escolha do PVC e de vidros, né, em maior abundância aqui foi por conta justamente de ser um material que é 100% reciclado, né? Então foi uma das escolhas de materiais também, né? Muito bem. Eu acho vocês acertaram assim nesse conceito da casa verde, até ela pintada verde. Nós vamos mostrar em nosso vídeo com certeza com os detalhes ainda. Parabéns. Vamos continuar assim, eu acho, pensando nesse conceito que eu acho que cada dia mais pessoas estão adaptando, estão se informando. Vocês abriram a casa, as portas daqui para nós, sentar, olhar, ver assim essas diferenciais. Eu acho isso é muito importante, fazer esta propaganda para fora, para as pessoas verem, uma casa sustentável não precisa ser uma coisa cafona, ou uma coisa, tem que morar numa uma toca, uma barraca assim, super simples lá embaixo da terra. Está para fazer todo estiloso, num espaço muito bonito, prático. Isso é hoje possível. Eu acho que nós temos que continuar assim com esses pensamentos. Assim. E não necessariamente ele precisa ser altamente sofisticado também, né? Ele pode ser também dessa forma mais usual, dessa forma mais prática, né? Como você comentou. Então, muito obrigado, Gabriel, Camila. Parabéns mais uma vez pelo projeto im Bromelienhaus. Casa Bromelia. Legal, obrigado. Obrigada.